A gente dê sequência ao Morning Show de hoje, convidando aqui para um papo o padre Juarez Castro, da paróquia Assunção de Nossa Senhora, para comentar a lamentável morte do Papa Francisco e o legado do Pontífice. Bom dia, padre. Como é que está o senhor? Bom dia, Mário. Obrigado pela presença. Primeiras impressões, assim, tentando sintetizar o legado, o que mais específico, de mais especial, na sua opinião, o Jorge Mário Bergoglio, para sempre Papa Francisco, deixa para a humanidade? Bom dia. Bom dia para vocês, né? É um dia muito triste, né? E também um dia de surpresa, porque ontem o Papa ele dava a bênção Urbi et Orbi, né? A bênção para Roma e para o mundo todo, né? Parecia estar se recuperando e hoje a gente é pego de surpresa justamente com a sua morte. E num dia muito bonito para a Igreja, um dia de Páscoa, numa semana que a gente celebra a Páscoa. Mas o Papa é lembrado, e como foi lembrado hoje pelo próprio Vaticano, né? Como o primeiro de várias. Primeiro muitas coisas, primeiro argentino, primeiro sul-americano, primeiro jesuíta, um homem que trouxe para dentro da igreja o diálogo com várias religiões, inclusive estreitou os laços com o islamismo, um homem que teve sempre um discurso muito contundente contra a guerra, sempre afirmando que a guerra nunca tem um vencedor. Então é um Papa pacificador, um Papa voltado para a ecologia, lançou uma encíclica sobre ecologia, muito preocupado, né, com a vida da igreja também, fez com que mulheres pudessem ter cargos dentro da Cúria Romana. Então é um Papa que marca, né, profundamente a igreja com a sua ternura, né, com a sua ternura e com o seu diálogo. Todo mundo percebe e todo mundo vê que o Papa, além da afabilidade, ele tinha essa abertura para o diálogo, né? Um homem muito importante para esses tempos, né, que nós vivemos. O Papa começa o seu pontificado, né, com um diálogo com os imigrantes que entravam ali pela Europa, pela ilha de Lampedusa. Foi um dos primeiros gestos do Papa Francisco, foi esse, quando começava a crise dos imigrantes, e a gente vê um homem muito preocupado mesmo com a igreja, no interno da igreja e também fora da Cúria Romana, né? E a gente vê um homem muito, muito, muito cheio de ternura e voltado para o diálogo. Não, sem dúvida alguma, essa é uma das marcas aí que ele deixa para sempre, além daquele sorriso torto, tão acalentador, tão protetor, né? Sempre com aquele sorriso que expressava uma espécie de vai ficar tudo bem, meu filho, vai ficar tudo bem. Quero ouvir aqui também, Henrique Kriegner, fica à vontade aqui para interagir com o padre Juarez Castro, por favor. Padre Juarez, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Padre, eu tenho uma pergunta que a gente conhece muito, né, a figura e o símbolo do que o Papa vem representar para a humanidade, também para a fé católica, enfim. Mas ele também tem uma função executiva, né, para dentro da igreja, uma questão doutrinária. Quais seriam talvez os destaques que você pode colocar aqui para a gente de alterações ou reformas que o Papa Francisco pioneirou em questões doutrinárias da Igreja Católica? O Papa Francisco, bem lembrou, o Papa ele é um líder religioso, mas no caso da Igreja Católica, ele também é um chefe de Estado, né? Então é uma figura diferente de tudo que a gente conhece. Ele é um chefe de Estado porque, né, o Vaticano ele é um Estado reconhecido com representação diplomática com todos os países, mas é um chefe de Estado e ele é o chefe da igreja também. E como chefe da igreja, o Papa Francisco propôs, ao longo desse tempo, muitas coisas que, de repente, foram alvos de crítica e também foi algo muito importante para que a igreja pudesse caminhar, né? Uma das coisas importantes que o Papa Francisco ele trouxe foi justamente, ele tirou todo o segredo pontifício em relação aos casos de abuso a menores, e fez com que todos os casos fossem julgados com bastante rigor. E isso é um fato muito interessante, porque talvez seja uma instituição que olhou para o problema, percebeu o problema e disse, não vamos esconder nada disso e vamos tratar isso com a seriedade que é devida.
né? E o Papa fez isso que hoje todas as dioceses do mundo têm uma secretaria, um organismo voltado para tratar e procurar e pesquisar e punir justamente qualquer caso de abuso contra menores, né? E é importante que a igreja tenha essa atitude justamente para que ela comece a dar exemplo para todas as outras instituições, dizendo, se há um problema, tem que ser enfrentado. Uma outra coisa importante que o Papa Francisco trouxe foi justamente essa valorização da mulher dentro da Cúria Romana. Eu disse antes, dentro da Cúria Romana, ele trouxe as mulheres para assumirem dentro ali cargos chaves, importantíssimos ali na Cúria Romana. Uma coisa que há séculos, aliás, nunca havia acontecido. E o Papa traz isso. Outra coisa importante que o Papa tem, ele tem um discurso muito, muito, muito contundente, como eu disse, em relação às guerras. Ele sempre teve uma opinião muito clara em relação às guerras, dizendo que guerra não traz vencedor. Mas o Papa também, ele propôs para a igreja uma coisa muito importante na doutrina da igreja. Você perguntava na doutrina da igreja, havia no catecismo da igreja, o que a igreja ensina, né, uma instrução que de repente abria brecha para a pena de morte. E ele acabou com isso, mudou o catecismo da igreja para que não houvesse nenhuma dúvida que a igreja é peremptoriamente contra qualquer tipo de morte, né? Então, são essas coisas que a gente percebe e que o Papa Francisco, ele traz, né, ao mesmo tempo que ele traz um fôlego, um ânimo para a igreja, ele deixa a igreja muito próxima, né, muito próximo das pessoas. Acontece com Francisco uma coisa interessante, o que acontece com São Francisco, né? São Francisco geralmente é um santo que, independente da religião, da fé, ele é querido e amado. O Papa Francisco também, muitas pessoas sempre gostou, muita gente sempre gostou do Papa Francisco, né? Independente dele ser líder da Igreja Católica ou não, ou seja, ele trouxe as pessoas para um diálogo sobre a fé, sobre a espiritualidade, sobre as coisas mais importantes e sensíveis que aconteciam no mundo. Seguimos aqui no Morning Show com o padre Juarez Castro, da paróquia Assunção de Nossa Senhora, dando sequência aqui à repercussão de, claro, todas as marcas do pontificado de Francisco. Vamos com a Tereza Morrone, padre, com a próxima pergunta. Olá, padre Juarez, é um prazer falar com o senhor. Eu queria entender como é que o ensinamento do Papa Francisco sobre a importância da justiça social e do cuidado com o meio ambiente ressoa com a mensagem do Evangelho. Você sabe que o Papa Francisco, ele sempre teve essa preocupação muito grande com a casa comum. Isso é um termo que ele usa, né? A casa comum, e ele é um dos responsáveis por espalhar a ideia de que não existe lá fora, né? Você não joga as coisas lá fora, mas tudo está aqui dentro, né? E o Papa Francisco sempre soube fazer essa sintonia entre a espiritualidade e também a ecologia, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a terra, o cuidado com os animais, a ecologia, mas não uma ecologia, né? Como que eu poderia dizer? Não uma ecologia somente para você angariar aí popularidade, uma ecologia que fosse integrada ao ser humano. Uma ecologia que fosse integrada ao ser humano significa o seguinte: essa terra que eu vivo, eu faço parte dela. Então, quem tem que ser cuidado não é só a planta, a terra, mas o homem e a mulher precisam ser cuidados, precisam ser valorizados, assim como aquilo que nos envolve como casa comum. Então, é uma ecologia muito pé no chão, fazendo com que a gente entenda que o cuidado da casa comum, o cuidado daquilo do planeta que a gente vive, é cuidado também com o pobre, é cuidado com quem passa fome, é cuidado com o doente, é cuidado com o idoso. O Papa Francisco tinha uma sensibilidade muito grande com relação aos idosos, né? E ele tinha
e dizendo que isso tudo faz parte de uma única espiritualidade. É importante você ter lembrado, sabe, esse olhar ecológico do Papa Francisco, mas que não fica somente numa ecologia lacradora, desculpa o termo que eu uso, mas é mais uma ecologia realmente que traz o cuidado do outro, a responsabilidade para com o outro. É isso aí, seguimos aqui no Morning Show com o Padre Juarez Castro, da paróquia Assunção de Nossa Senhora, repercutindo aqui, claro, todos os desdobramentos e claro, o impacto e o legado do Papa Francisco que nos deixa aos 88 anos. Vamos com a nossa Ana Beatriz Rios, padre, para a próxima pergunta. Padre, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Acho que estamos aqui falando do legado do Papa Francisco para o mundo todo, mas a gente sabe também que ele é o primeiro Papa latino-americano, é o Papa que esteve mais próximo de nós brasileiros. E aí eu queria perguntar para o senhor, qual que foi o legado dele em termos Brasil, né? O que ele trouxe especificamente para o Brasil e para a América Latina que ele expandiu depois para o mundo todo? Ana, você sabe que o Papa ele tinha um carinho muito grande pelo Brasil, muito grande pelo Brasil. Ele esteve como arcebispo de Buenos Aires, ele esteve na Conferência de Aparecida, ainda quando o Bento XVI era Papa, né? E ele tinha esse carinho muito grande pelas coisas do Brasil. Quando o Papa ele assume como Papa, ele sempre, quando recebia os bispos brasileiros, né, ele sempre fazia perguntas sobre o Brasil. E todo mundo se lembra das brincadeiras que ele fazia. Ele gostava muito de fazer brincadeiras sobre a cachaça brasileira, sempre ele dizia sobre cachaça brasileira, então ele sempre brincava com isso, né? Talvez como a gente brinca, né, com a tequila, ele fazia essas brincadeiras com a cachaça, né? E o Papa Francisco, um dos primeiros gestos do Papa Francisco foi quando ele participou da Jornada Mundial da Juventude. Muita gente se lembra, foi no Rio de Janeiro, e a Jornada Mundial da Juventude, ela trouxe para a praia de Copacabana 5 milhões de pessoas ali, que foi, talvez, só não foi um recorde, porque nas Filipinas foi mais, mas ali ele teve esse grande contato com o povo, mas principalmente com a juventude brasileira, e ele tinha um diálogo muito franco e aberto com a juventude, né? Os jovens sempre gostaram do Papa Francisco, mas o Papa, ele tinha esse carinho muito grande pelo Brasil, haja visto que ele veio ao Brasil e não foi na Argentina como Papa, né? Interessante isso, né? Não visitou, como Papa, ele não visitou a Argentina, e aqui no Brasil ele esteve. Sempre que ele tinha esse contato como eu disse, com os brasileiros, sempre ele perguntava sobre uma coisa, sobre outra, ele se preocupava realmente com o Brasil, sabendo que o Brasil é uma das grandes nações católicas, né? O número de católicos, né? E sabendo que o Brasil também tinha esse grande número de católicos, mas também com vários problemas, com várias dificuldades também. Mas ele sempre realmente tinha uma predileção, um carinho muito especial para com os brasileiros. É isso aí, inegável, essa relação profunda do Papa Francisco, melhor dizendo, muito bem colocado aqui pelo padre Juarez Castro, agregando e muito nesse momento de luto, de reverência. Suas palavras, sem dúvida alguma, enfim, fizeram jus a esse legado monumental que o Papa Francisco nos deixou. Obrigado, padre, pela presença. Muito obrigado a vocês, obrigado.